Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndstone, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de conversar com Marcelo Lombardo, CEO e founder da OMI. Marcelo, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Daniela. Um grande prazer estar com você aqui no Odgers Talks. Eu que agradeço. Muito legal ter você e tenho certeza que todos que nos escutam vão curtir muito ouvir esse bate-papo rico e cheio aí de insights. Legal, obrigada. Marcelo, eu vou compartilhar de uma forma sucinta aí a tua trajetória profissional e você complementa se necessário, ok? Vamos lá. Vamos lá. Então, empreendedor Endeavor e empreendedor Serial, com mais de 20 anos de experiência em RP e gestão empresarial. O Marcelo criou a sua primeira empresa de software aos 20 anos, né, Marcelo? Focando em grandes corporações e a vendeu para um grupo internacional em 2013. No final do mesmo ano, deu início à OMI, agora focando em PME, em pequenos e médios negócios, rapidamente assumindo a liderança absoluta do segmento no Brasil e levantando capital dos principais investidores do segmento no Brasil e Estados Unidos. Parabéns, Marcelo, muito bacana. Obrigado. Obrigada aí pela oportunidade. Enfim, Marcelo, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. O ecossistema de inovação de startups, a gente sabe, estávamos até falando há pouco, né? Continua bastante aquecido, super aquecido para esse ano de 2021, 2022. E a gente acompanhou semana passada, vocês anunciaram o segundo M&A da OMI, aquisição da G-Click, desde de que vocês tiveram a rodada a série C, né, de 580 milhões de reais, liderada aí pelo SoftBank. Em setembro também, né, há pouco tempo atrás, vocês anunciaram a compra da startup Dev Tecnologia com soluções de software para vendas. Conte-nos um pouco sobre a OMI, né? Eu acho que todo mundo quer entender seus diferenciais competitivos e como que vocês atraíram importantes investidores e estão no ranking da Exame, Deloitte, das empresas que mais crescem no Brasil. Dentro das soluções, aí, quando você for falar de OMI, dentro das soluções oferecidas pela OMI, qual tem sido mais procurada pelos clientes aí de vocês, principalmente em tempos de pandemia, que a gente sabe que atingiu principalmente as pequenas e médias empresas? Vamos lá, Daniela. Acho que uma das coisas mais legais que tem sobre a OMI é que ela é uma empresa que nasceu de um propósito, né? A gente viu que tinha um grande problema no país, nas pequenas e médias empresas, e era um problema diferente do que todo mundo fala por aí, sabe? Todo mundo fala que o problema do empreendedorismo brasileiro é que 25% das empresas fecham as portas nos 2 primeiros anos, que a mortalidade é muito alta. Eu tenho certeza que todo mundo já viu assim, dezenas de artigos, vídeos falando sobre isso, né? E aí, de repente, quando você olha Estados Unidos, que não tem nenhum dos problemas básicos que nós temos aqui, de complexidade do ambiente, de acesso a crédito, de educação do empreendedor, você vê que lá 33% das empresas que abrem fecham as portas nos 2 primeiros anos. Aí você, pô, pera um pouquinho. Então, o que está acontecendo? É tudo mentira que falaram para mim? Na verdade, não exatamente, né? O ponto é que dar errado faz parte do empreendedorismo. O nosso problema não é esse. Óbvio, se puder diminuir essa taxa de mortalidade, melhor, mas o nosso grande problema é que os 75% que sobram não crescem. Tanto que a nossa grande empresa no Brasil é uma média empresa lá fora. A média empresa no Brasil é considerada uma pequena lá fora. A nossa empresa nasce,
para de crescer muito rápido e fica estagnada o resto da jornada dela. E esse é o grande problema. Né? E era isso que a gente mirava. Gente, nós temos que destravar o crescimento da empresa brasileira. Quando a gente começou lá em 2013, a nossa visão era, cara, falta uma ferramenta de gestão de software que seja o contrapeso de toda a complexidade do Brasil, para deixar simples o ambiente de negócio, ou seja, comprar, pagar, vender, emitir uma nota fiscal, controlar o fluxo de caixa, conciliar banco, essas coisas administrativas que, assim, são o alicerce sobre o qual você constrói qualquer empreendimento que quer crescer, né? Você tem que ter essa base aqui na mão. E na nossa trajetória, a gente logo aprendeu que, olha, o software é essencial mesmo, mas ainda está faltando algumas coisas. Por exemplo, acesso a serviços financeiros, a crédito. Começamos a fornecer conta corrente, empréstimos dentro do software. Daqui a pouco a gente via, pô, o cara tem um software de CRM que a gente fornece, mas ele não sabe organizar a área de marketing dele. Então, você vê, falta educação para o empreendedor. E aí entrou a Omni Academy, que é uma iniciativa educacional nossa, que tem, assim, não foi feita para ensinar a usar o software, ela ensina empreendedorismo, ensina vendas, marketing, planejamento, até falar em público, né? Tem aula lá, a gente fala que é a educação que o empreendedor precisa para o sucesso dele com uma experiência Netflix. É super legal, e não é cobrado, é gratuito, isso daí é aberto para todo mundo. Você que quer fazer um curso desse, está lá aberto na Omni Academy. A gente, então, tem esse tripé na nossa marca e sempre com o objetivo de destravar o crescimento da empresa brasileira. Né? E quando todo mundo, de repente, ficou recolhido, quem estava um pouco atrasado com a digitalização sentiu mais forte o impacto, né? Quem estava menos preparado, por exemplo, para e-commerce, para algumas coisas assim, sentiu mais forte o impacto. Então, a gente percebeu mais demanda nesse sentido, mas também nós percebemos uma demanda muito forte de médias empresas que tinham já um viés grande de competitividade e com a pandemia entraram num outro viés de redução de custo, sabe? E, de repente, começaram a descobrir no homem uma solução disruptiva. O que é uma disrupção? Algo que é 10 vezes melhor por 1/10 do preço, né? Então, você cria graus de magnitude para os dois lados em relação a custo e performance, onde essas empresas de médio porte começaram a migrar para nós, vindo daqueles sistemas incumbentes, vamos chamar assim. A gente chama carinhosamente dos dinossauros, que estão aí há mais de 30 anos no mercado, com um software que é sempre igual há 30 anos, e de repente eles veem algo que é conectado, né, com o ecossistema onde ele está, conectado em tempo real com o banco, em tempo real com o contador, com o governo, com os clientes, com os fornecedores, com os prestadores de serviço, com as concessionárias de serviço público, tudo vindo informação online. Eles enxergaram na nossa solução uma disrupção, né? Então, aí que realmente teve uma aceleração mais forte ainda para nós durante a pandemia. Muito legal, muito bom. Obrigada, Marcelo, ficou bem claro. Marcelo, a gente sabe, né, que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Mas, por outro lado, no entanto, né, criar um negócio não é nada, não é algo tão simples assim. Principalmente aqui, né, vocês têm soluções para descomplicar, né, para simplificar a vida do empreendedor e tal, porque, de fato, tem bastante complexidade. Se a gente vai olhar nosso sistema tributário, por exemplo, ainda bastante complexo, né? Enfim, então, criar um negócio não é algo tão simples assim. Na sua opinião, Marcelo, quais são algumas das características que empreendedores precisam possuir? Vamos lá. Eu acho que uma das primeiras é resiliência, sabe? Porque a coisa aqui não é fácil. Como você bem disse, a nossa legislação ela é muito perversa, tá? E torna tudo que você quer fazer hiper complexo. Eu não estou nem chegando no extremo de falar, vamos emitir uma nota, né? Uma nota fiscal, que é
algo que parece assim um ato de engenharia, né? Mas uma simples contratação de um serviço. Por exemplo, eu contrato um serviço de você, se é nos Estados Unidos, você presta o serviço, eu te pago, tá tudo certo. Né? Olha que estranho. Aqui não é bem assim. Depois que você prestou o serviço, eu vou te perguntar assim: você está em qual município? Ah, em Campinas? Ah, eu estou em São Paulo. Você tem registro aqui em São Paulo? Ah, não tem? Então vou ter que reter o ISS seu e vou ter que reter o PIS, o COFINS e o INSS, dependendo do caso, do tipo de serviço. Então, você me fatura 1.000, recebe 900, não entende direito por quê. Então, todo o ambiente de negócios é perverso a ponto das coisas mais simples serem extremamente complicadas, e isso torna tudo que você vai fazer, o aprendizado de como desenvolver um negócio durante a jornada, bastante complexo, né? Tem uma brincadeira que falam, né, que a diferença entre o resiliente e o teimoso, sabe o que é? É quando dá certo. Quando dá certo, você foi resiliente. Quando não dá certo, você foi teimoso. Mas uma das grandes características, eu acho, que para empreender no Brasil é você ser resiliente e estar bem preparado, né? Se você trabalhou antes nesse segmento, sem sacanagem, você sai assim a anos-luz de diferença na frente de alguém que não conhece aquilo lá. Então, se você quer abrir uma lanchonete e nunca teve uma lanchonete, nunca trabalhou numa, cara, vai arrumar um emprego numa lanchonete para fazer qualquer coisa, vai ficar no caixa, né? Vai limpar chão, mas vai viver aquilo lá, vai entender como funciona a máquina por dentro, porque tudo é mais complexo do que aparenta no Brasil. E esse é um dos fatores, como eu dizia, um dos fatores limitantes de crescimento da boa parte das empresas aqui. Tá perfeito o que você colocou, Marcelo, não podia concordar mais. Que conselho você daria para alguém, então, fundando uma fintech ou techfin no Brasil hoje, além da resiliência, né, que é super importante, como você colocou? E, em sua opinião, qual a tendência subestimada no ecossistema fintech hoje? E, por último, ainda complementando, Marcelo, sobre a frase no futuro toda empresa será uma fintech, o que você acha a respeito? Eu acho que não. Eu acho que tem um pouco de exagero nessa frase, Daniela, falando sério. Eu tenho uma outra que eu gosto mais, tá? No futuro, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Então, não interessa se você é um prestador de serviço, um distribuidor de mercadorias, uma indústria, a tecnologia sempre vai ser o seu canal para fazer os negócios acontecerem cada vez mais, tá? Então, se você não for bom em tecnologia, não tiver bons parceiros de tecnologia, você não vai muito longe em nenhum ramo. Agora, quanto a toda empresa ser uma fintech, acho que é uma tendência que está sendo amplamente explorada, eu diria de forma até um pouco forte, né? E toda hora aparecem algumas ideias muito boas no mercado e corre todo mundo para aquela ideia. Tá? Então, você tem meio que uma superlotação naquilo. Né? É o fenômeno, como a gente brinca, das paleterias mexicanas. Né? Pô, paleteria mexicana é legal? É legal. Tem espaço no mercado? Tem. Talvez não tenha espaço para 3 paleterias dentro da mesma quadra, né? Entre esquina a esquina. Mas isso é algo que o próprio mercado se encarrega de balancear e manter quem realmente merece estar lá, quem realmente tem uma proposta de valor, tem uma profundidade e tem uma qualidade de entrega para o cliente final. Eu acho que isso é o que essa competitividade traz de bom, né? Realmente, quem ganha com tudo isso daí é o público. Mas o principal, voltando à pergunta inicial, o principal conselho, e é bem difícil, tá, de fazer o que eu vou falar, é achar algo diferente. Tá? Você tem que achar um problema, uma dor latente que ainda ninguém viu e sair na frente e andar muito rápido. Eu acho que esse é o segredo para talvez tentar correr atrás de montar um business hoje de fintech. Né? Se você tiver uma ideia boa e diferente, a segunda coisa é a velocidade, como eu disse. Por quê?
porque todo mundo... É difícil ter um business de fintech que não é facilmente replicável, tá, Daniela? Esse é um problema desse tipo de negócio. Então, você tem que ser muito rápido na execução. Você ser rápido na execução para ficar grande, dominar esse segmento e criar uma marca de valor nele, ele é essencial para você não ser atropelado na onda que você criou, tá? Perfeito, perfeito. Ainda complementando essa minha pergunta, né? Talvez se você puder explorar, nos contar, né, da velocidade, de sair na frente, de tudo isso que você acabou de dizer, talvez você possa contar aí um pouco da própria fundação da OMI, né? Então, como que foi a decisão de abrir esse business? De onde veio a ideia, que dor era essa que vocês queriam endereçar, e o que você traz de lessons learned do seu primeiro empreendimento e o que você quer fazer diferente dessa vez. Acho que complementa bastante a pergunta anterior, mas a gente trazendo o teu case especificamente. O que você acha? Tá, vamos lá. Olha, o meu business anterior era também de software de gestão, software ERP, só que muito diferente do atual, tá? Então, na minha empresa anterior, se você quisesse implantar um sistema e tivesse menos do que 500 mil para gastar de partida, eu tinha até preguiça de estender a mão para atender o telefone com você, tá? Hoje, por R$ 500, eu pego o meu carro, eu atravesso a cidade de São Paulo numa quinta-feira, fim da tarde, chovendo, véspera de feriado, tá? Então, são situações muito diferentes. Mas o produto ali de certa forma, é o mesmo. É ERP, software de gestão empresarial, tá? Só que a grande insatisfação que eu tinha no negócio anterior é que nós tínhamos, ao longo dos anos, construído um software muito grande e muito complexo, sabe? E isso demandava, assim, muito trabalho de configuração, muito custo e coisas que a gente estava incomodado, mas o mercado até considerava normal, tá? Nós, deixa eu assumir uma parte da culpa, nós desse pessoal que começou lá atrás com a RP, nós fizemos um trabalho muito bom em educar o cliente de que o negócio é complicado, é caro mesmo, vai dar muito trabalho, você vai gastar o triplo do que você imaginava e vai chegar em 50% do seu objetivo. Esteja contente, porque esse é o normal, tá? Quando, na realidade, a gente olhava assim, olha, se a gente olhar o que tem hoje disponível na tecnologia no mundo, isso não é normal, tá? Dá para ser muito melhor, tá? Então, você põe um usuário na frente da tela de um sistema e fala, você vai cadastrar um cliente novo, abre aquela tela pedindo 70 campos com mais 16 abas de informação, você fala, putz, sabe, dá aquele desgosto, e você sabe que tem jeito melhor, né? Hoje, por exemplo, no OMI, você vai lá, digita um pedaço do nome, o telefone, o CNPJ, ele já traz todas as informações sobre a empresa, traz aqui seus últimos 6 endereços, você clica, em 3 cliques já está feito todo o cadastro, sabe? Numa fração do tempo. Então, quando você começa a juntar a experiência que você tinha no que tem que ser feito com a forma nova de como isso pode ser feito, você cria algo realmente mágico em termos de produto. E eu acho que isso que valeu muito da jornada anterior. Isso em termos de produto. Em termos de como montar a máquina de distribuição e etc., eu acho que aí a experiência anterior foi riquíssima para nos ensinar a como não fazer, tá? O que ia dar certo a gente não tinha a mínima ideia, mas como não fazer, a gente já tinha uma ideia gigantesca. De tudo que dá errado, a gente já tinha uma ideia muito boa, tá? Então, eu diria que assim, a principal característica foi ser muito ágil em fazer os testes das novas possibilidades até chegar num modelo de distribuição que para em pé e que era diferente no mercado. Acho que essa foi a grande sacada em termos de distribuição da OMI, foi fechar parcerias com escritórios de contabilidade, ao invés de ficar brigando ali no Google por uma pequena fração de empresas que já tinha consciência,
pô, eu acho que eu preciso me organizar e pôr um software de gestão na minha empresa, né? Acredita em mim, é uma fração minúscula das empresas que já tem esse nível de consciência. Tá? E então a nossa vida não é fácil. A gente tem que vender para o cara que ainda não acordou para o problema que ele tem. Tá? E encontrar. Né? Nem sabe qual é o problema dele. Você tem que Então, educar o cliente também nisso. Então, Daniela, ele acha que ele é pequeno, que é complicado, que a vida é dura assim mesmo e que isso é normal. E a gente tem que chegar lá e falar, bicho, esse negócio de você ter 3, 4 pessoas que passam o dia lançando coisa no emissor gratuito ou no site da prefeitura, depois você digitando no banco para gerar um boleto, mandando e-mail, preenchendo planilha de contas a receber e planilha de estoque. Isso não é normal, cara. Isso daí, com 2 horas por dia de uma pessoa, você faz, não com 3 pessoas, sabe? E põe essas pessoas para vender, para gerar receita, para alguma outra coisa. Entendeu? Uma empresa de 15 pessoas, ter 2, 3 pessoas no administrativo fazendo, não é normal, tá? E encontrar um grande aliado, como o contador, com interesses comuns, porque a grande dor do contador é ter cliente bagunçado. Tá? Foi, eu acho que o nosso grande acerto em termos de modelo de distribuição e o que levou a gente para frente, porque quando nós começamos, tinha lá mais de 100 concorrentes. Tá? Assim, o mercado não era meio que não tinha um clear winner na época, né? E o que eu acho que criou isso daí foi a gente fazer algo diferente em termos de distribuição, tá? Encarar a dura realidade. O brasileiro não está procurando isso daí para comprar. Ele não tem uma fila de gente querendo assinar meu software. Eu tenho que mostrar para o cara e educá-lo no problema que ele tem. Tá? E achar o contador que está em contato com 100% das empresas, tem um interesse comum e tem poder de influência sobre o empreendedor, eu acho que foi a grande sacada nossa no modelo de distribuição. Perfeito, muito bom, sensacional, Marcelo. E quais são os projetos aí mais importantes para... Eu estou falando no feminino, não sei se está correto para o homem ou para a OMI, nos próximos 6, 12, 24 meses. Não sei se vocês têm aí pretensão de fazer IPO na Bolsa Americana, planos de internacionalização, e quais acréscimos importantes, né? Como uma empresa de executive search, eu, Headhunter, não podia deixar de te perguntar, né? Quais acréscimos importantes para a equipe são necessários no curto prazo aí para vocês, para esses projetos mais importantes aí dos próximos meses? Tá, vamos lá. Bom, quanto à primeira pergunta, né? Se é o OMI, a OMI, deixa eu já aliviar todo mundo aí. Ó. Se você for assinante do nosso software, você ganha o direito, você pode chamar de a OMI, você pode chamar de startup, de fintech, de scale-up, de tech-fin, do que você quiser, tá? Então, a gente está aqui para vender em primeiro lugar. A gente diz que toda empresa só tem 2 tipos de pessoa, que vende e a que ajuda a vender, né? Então, você está fazendo um produto de excelência, você está ajudando a vender. Você está vendendo, você está vendendo. Né? E na hora de escalar um business desse, óbvio, o gargalo número 1 são pessoas, né? E processos em torno dessas pessoas. Quando nós começamos em outubro de 2013, aliás, estamos fazendo 8 anos agora de empresa, nesse mês, em 26 de outubro, que foi fundada a empresa, né? Nós éramos 7 pessoas, era eu, 5 programadores e mais um estagiário. Tá? Hoje nós já estamos batendo 1.100 pessoas. Tá? E estamos aí com mais de 500 vagas em aberto. Então, você achar os talentos de pessoas que não apenas sabem fazer essas coisas que a gente precisa, mas que pensa como a gente pensa, que gosta dessa causa, que fala, cara, essa é uma causa que eu posso abraçar como minha, sabe? E que eu levantar todo dia de manhã com o objetivo de transformar o empreendedorismo nesse país, transformar esse país em primeiro mundo através do empreendedor, né? Porque a gente entende que... Educação também, né, Marcelo? Vocês têm também a área de educação, então acho que vocês estão aí em 2 frentes importantíssimas, né?
Exatamente. À frente de resolver o contrapeso da complexidade dos negócios, educar o empreendedor e dar acesso a serviços financeiros de forma prática e integrada, acho que é um objetivo que, para nossa sorte, motiva muita gente. Não sou só eu e você, tá? Motiva muita gente e nós estamos encontrando bastante gente, mas esse é o principal gargalo. E assim, para os próximos anos, eu acho que o que dá para esperar é nós trabalharmos cada vez mais num algo que tem sido demonstrado como uma tendência mundial, que é uma convergência cada vez maior entre plataformas de software e plataformas de serviços financeiros. Tá? Então, cada vez mais a gente buscar os melhores parceiros, os melhores aliados para fornecer os melhores serviços de software integrados realmente a serviços financeiros. Tem uma frase que nós estamos cunhando no mercado, que logo todo mundo vai estar falando, mas você vai lembrar que você ouviu antes aqui comigo, tá? ORP é o novo Internet Banking. Quer dizer que você não tem que ficar fazendo alt-tab. Você emitiu uma nota, saiu o boleto. Um cara pagou em qualquer agência do Brasil, isso 10 minutos depois está baixado dentro do sistema. Você tem que fazer um TED de qualquer banco para qualquer banco, você entra no software e faz. Ele comanda a transação bancária. Então, você só trabalha em um lugar, né? Você tem um cockpit que concentra toda a sua vida bancária ligado no seu transacional. Então, trabalhar para viabilizar essa plataforma e essa visão de convergência de serviços financeiros é algo que você pode esperar da gente. E como nós estamos num mercado gigantesco, mas gigantesco, né? São milhões de pequenas e médias empresas no Brasil, o que você pode, e se você olhar para a OMI hoje, deve estar com agora em torno de uns 76, 77 mil clientes, a gente sobe entre 3 e 4 mil clientes por mês. Tá? Você fala, pô, bastante. Não é nem o começo de onde a gente tem que chegar. Né? Então, o que dá para esperar da gente em termos até de investimento? Um IPO, outras coisas assim? Eu não sei, isso depende muito da circunstância nos próximos anos, e principalmente da equação entre necessidade de capital que nós vamos ter para financiar esse crescimento e disponibilidade de capital. Fazer um IPO é muito legal, mas a gente não vai fazer um IPO for the sake of. Nós vamos fazer um IPO enquanto tiver dinheiro privado mais simples, com múltiplo bom, um bom retorno para os investidores anteriores, não tem por que você passar pelo burden de ser uma empresa listada, que não é simples ser uma empresa listada. Né? Toda vez que eu falo em IPO, o pessoal vira para mim e fala, você tem certeza que você quer ser CEO de uma empresa listada? Porque não é fácil o negócio. Né? Então, é algo que a gente vê com muita cautela. Os nossos números já dariam para fazer um IPO ao invés de fazer essa rodada Série C. Mas a gente prefere, por enquanto, ir no capital privado. Isso, um IPO fora do Brasil, algo que pode acontecer nos próximos anos, sim. Não está descartado, não. Legal. Muito bom, excelente. Tenho certeza, né? Assim, como você falou, é um potencial gigantesco. Vocês saíram na frente, vocês são disruptivos. Eu acho que vocês têm tudo aí para crescer ainda mais, né? Nessa velocidade absurda que vocês vêm crescendo, fruto até de algumas premiações, como a gente falou no começo da conversa, mas muito bom, bacana. E enquanto empreendedor, líder que você é, Marcelo, que lição que você tira da pandemia? Qual que vai ser aí a agenda futura, né, de retomada? Quais as inovações e outros serviços que vocês estão explorando? Talvez aquisições também? Uhum. Vamos lá. Eu acho que a primeira grande lição que a gente tira é que sempre dá para ser muito melhor. Sabe? Sempre dá para ser muito melhor. Então, antes da pandemia, a gente falava, não, vamos focar em tal coisa, porque a gente é super eficiente aqui. Nós temos um Unit Economics aqui com LTV-CAC, relação LTV-CAC de 2 dígitos e tal. A gente é super... E, de repente, você descobre, quando aperta um pouquinho o calo, você vê, pô, pera um pouquinho, eu vou ter que segurar custo, eu vou ter que olhar com cuidado
e você descobre que existiam outras formas de fazer o que você fazia de maneira muito mais eficiente, muitas vezes usando tecnologias que já estavam aí há anos e você não estava se aproveitando ainda delas, às vezes por simples crenças limitantes, né? Eu, por exemplo, era um cara 100% contra home office, tá? Para mim, um negócio de uma startup é tudo sobre você ter ideias, criar hipóteses, pôr em prática ou jogar fora, ou melhorar e rodar o ciclo de novo, e tudo isso o mais rápido possível. E tudo isso era possível de fazer com todo mundo junto numa mesma sala. E hoje eu estou mais do que feliz de admitir que eu estava completamente errado. Tá? É possível você montar uma equipe distribuída e ainda ter engajamento, e ainda ter ideias, e ainda ter muita inovação, e talvez até mais do que antes, sabe? Então, acho que a principal lição é que, por mais que você pareça que esteja bem em alguma coisa, sempre dá para melhorar, tá? E a segunda, que talvez seja uma das mais importantes para nós, seja que, frente à dificuldade, a gente não vai virar um ursinho assustado, vamos para a caverna hibernar, esperando passar o inverno, tá? Porque muito provavelmente quando acabar a neve o mundo vai estar bem diferente, né? Então você tem que encarar a coisa, sabe? Tem que ter coragem às vezes de fazer mudanças que às vezes não vão ser nada populares num primeiro momento, mas uma postura, como eu sempre digo assim, empreendedora perante os problemas. Eu acho que é um dos principais drives para você tirar o melhor de cada momento de dificuldade, de cada crise. Eu acho que essa crise em particular trouxe isso demais lá para a gente. Legal, perfeito. E humildade, né, para aceitar isso que você deu o exemplo, né? Você tinha um viés de que não, temos que estar sempre juntos no escritório, e aí repensar um pouco das nossas premissas e se adaptar, né? Porque a situação exigiu e foi possível. E É estamos lá. humildade intelectual, Daniela. Assim, a gente está aqui para fazer dar certo, não para estar certo, né? Se você tem a postura de eu estou aqui para estar certo, você não vai muito longe. Você quer ser feliz ou você quer estar certo, né? Normalmente a gente vê muita gente escolhendo que prefere estar certo. Não, a gente prefere ser feliz, e para isso você tem que trabalhar, você tem que ter e trabalhar com pessoas com humildade intelectual. Humildade intelectual, e eu gosto de mais uma, de honestidade intelectual, como nesse nosso bate-papo, né? Bacana. Legal, Marcelo. Que o Brasil, né, que o nosso país possa contar aí com mais líderes empreendedores tão capazes, especiais como você. Super obrigada pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, pela tua participação no Odgers Talks. Eu realmente tenho muito interesse da gente continuar interagindo profissionalmente, acompanhar de perto o crescimento e o sucesso da OMI e poder estar sempre aí te parabenizando. Não só, pode deixar que dia 26 de outubro você vai receber os meus parabéns pelos 8 anos, mas eu quero te parabenizar por muito mais. Muito obrigada, Marcelo. Até breve. Obrigado, Daniela, e obrigado para toda a sua audiência. Obrigada.